Amém? Graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, o povo de Deus que está aí ouvindo e assistindo mais um culto. É uma grande honra e satisfação estarmos aqui, irmãos. Nós aqui, você na sua casa, você ouvindo aí, e nós no mesmo espírito para adorarmos ao nosso Deus, em nome de Jesus. Queridos, estamos na reta final dessa pandemia. Em nome de Jesus, cremos que logo, aí no dia 28 de junho, retornaremos com os nossos cultos presenciais. Enquanto isso, eu convido você a nos acompanhar no canal da igreja, chamados a restaurar, assistir os nossos GCs online, todas as quarta-feiras, às 19 horas, e continuar assistindo nossos cultos, aos domingos, às 5 horas, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, abra sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo de número 5, tá? 1 João, capítulo de número 5, o versículo 3, diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então nós, como filhos de Deus, nascemos da palavra, por meio de Jesus Cristo, nós temos a nossa vitória, a vitória por meio da nossa fé que está em Cristo Jesus. Eu gostaria de te convidar aí na tua casa, meu irmão, a você ficar em pé, a você levantar as suas mãos. Vamos orar, consagrando mais um culto a Deus, mais um momento de adoração, de louvor, um culto para o Senhor, somente para o Senhor, em nome de Jesus. Pai, recebe, Deus, mais um culto, mais um momento de adoração, de louvor. Deus, que em cada canção, que em cada mensagem, palavra, Senhor, que tudo que nós fizermos aqui, que seja para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, que esse som possa chegar em cada casa, em cada lar. Senhor Deus, possa tocar no coração desse jovem, dessa mãe, desse pai de família. Possa haver cura, transformação. Deus, nós profetizamos um novo tempo, Senhor, na nossa cidade, no nosso país. Um tempo, Deus, de abundância, um tempo de cura, um tempo de milagres, meu Senhor. Deus, eu agradeço a Ti, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela Tua provisão, pelo pão de cada dia, Senhor Deus, que o Senhor tem nos abençoado, Senhor, em nome de Jesus, Te exaltamos, e recebe, Senhor, desde já, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Se você crê aí, meu irmão, na sua casa, diga amém, e vamos adorar o Senhor Jesus, juntos, para a glória de Deus. O Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, Tu és o Senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz pros cansados, Tu és. É como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém
Você que está assistindo esse culto na sua casa, levante suas mãos. Levante suas mãos e comece a adorar o Senhor com todo o seu coração. Diga que ninguém é como o seu Deus. Nada, nada, nada é igual ao seu Deus. Não, não. Ninguém é mais poderoso do que o nosso Senhor. Ninguém é mais poderoso que o nosso Senhor. Ninguém é como nosso Deus. Declare isso, meu irmão. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Vão acontecer na sua vida se você crer. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. A palavra de Deus diz no Salmo 126: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu sei que nesse período de pandemia, nesse período de crise, eu sei que muitos de nós estamos passando por necessidades, estamos passando por um momento onde a gente tem que olhar para os céus e dizer de onde virá o nosso socorro. Você que está ouvindo esse culto na sua casa, eu quero que você faça um ato profético. Estenda suas mãos e comece a olhar para os céus agora, meu irmão. E comece a perguntar de onde virá o meu socorro. E você tem que ter a mesma resposta que o salmista: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Deus, nós não podemos correr para nenhum lugar, Pai, além de Ti, Deus. Não podemos correr para nenhum lugar além de Ti, Senhor. Só o Senhor vai nos socorrer nesse período. Só o Senhor vai permanecer na nossa casa, nos protegendo, nos guardando de todo mal. Só o Senhor vai estar na nossa casa, trazendo prosperidade, provisão. Só o Senhor. O Senhor fez grandes coisas e por isso estamos alegres. O Senhor permanece sendo o mesmo, a Tua palavra diz isso. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós podemos confiar em Ti, Jesus. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Deus. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Nós vamos declarar mais uma vez isso. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Adore Ele com todo o seu coração, meu irmão. Declare isso, se isso for uma verdade para você. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nós. Aumenta o volume do seu espírito, meu irmão. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém
sua casa. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer para aqueles que creem nele. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Aqui. Ninguém. A palavra de Deus diz que quando Filipe levou Natanael para conhecer Jesus, Jesus olhou para Natanael e falou assim: este é um verdadeiro israelita, onde não se encontra engano, onde não se encontra dolo. E a Bíblia fala que Natanael ficou tão surpreso que falou: da onde tu me conheces, como você sabe da minha vida? E Jesus falou para ele: antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. E Natanael cai e começa a adorar o Senhor naquele lugar e fala: tu és o Senhor. Começa a dizer que ele é. E Jesus fala assim para Natanael: Natanael, você crê em mim porque eu disse essas coisas? E Jesus falou assim: você verá coisas maiores do que estas. Todo discípulo do Senhor Jesus, quando ele anda com Jesus, ele tem experiências. E as experiências nunca são as mesmas, elas são maiores do que a anterior. E se você é discípulo do Senhor Jesus, meu irmão, pode ter certeza que o Senhor vai fazer você ter experiências grandiosas nesses dias. O Senhor Jesus vai fazer você ter experiências grandiosas nesses dias. Você vai ver coisas grandiosas, maiores do que essa. Você vai ver o Senhor curando, libertando a sua casa, seus familiares, restaurando a sua vida, o seu casamento. O Senhor vai fazer coisas maiores. O Senhor vai fazer coisas maiores. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo, nós profetizamos que nesses dias você vai receber coisas maiores do Senhor. Oh, coisas maiores nós profetizamos, irmãos, em nome de Cristo Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Grandes coisas estão por vir, essa é a nossa fé. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Profetize sobre a sua vida. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer na minha vida.
Profetize sobre a sua vida, meu irmão. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Vamos lá! Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Na minha vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na vida daquele que crê. Vão acontecer na vida daquele que crê. E se você crê, levante sua voz e declare ao Senhor. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Oh, grandes coisas vão acontecer na minha vida. Grandes coisas vão. Eu sei que vão, porque eu creio. A minha fé não vacila, não. A minha fé é como os montes de Sião. A minha fé é como os montes de Sião. A minha fé é como os montes de Sião. A minha fé é como os montes de Sião. A minha fé é como os montes de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. Oh, oh. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé em ti, Jesus, é como um monte de Sião. Ei. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé em ti, Jesus, é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé em ti, Jesus, é como um monte de Sião. Sim, Deus. Nós cremos em ti, Senhor. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha. Em ti estamos guardados, em ti estamos seguros, Pai. Oh Deus, a tua palavra diz que aqueles que creem, Senhor, aqueles que creem, Senhor, grandes coisas vão ver, grandes coisas vão viver, Senhor. Coisas maiores do que estas. Coisas maiores do que estas, Senhor. E nós cremos em ti, Deus. E
E nós nos lançamos aos teus pés, Jesus, para te adorar, Senhor. Nada pode arrancar de nós a nossa adoração, Senhor. Nada pode nos tirar dos teus pés, Deus. Nós continuamos, Senhor, te adorando no meio do caos. No meio da crise, nós erguemos nossas mãos e dizemos que a nossa fé é como um monte de Sião, Deus. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé em ti, Jesus, é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé em ti, Jesus, é como um monte de Sião. Você pode declarar isso? A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé em ti, Jesus, é como um monte de Sião. Oh, a minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé em ti, Jesus, é como um monte de Sião. Mais uma vez. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé é como um monte de Sião. A minha fé em ti, Jesus, é como um monte de Sião. Oh, chamamos Deus. Chamamos acima de todas as coisas, Pai. Receba, Senhor, nosso louvor como incenso suave, Deus. Oh, receba o nosso louvor como incenso suave, Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quero dizer para você que é uma honra estar aqui com você. É um motivo de grande satisfação estarmos juntos aqui nessa noite para louvarmos, para adorarmos o nosso Senhor Jesus. Podemos não estar juntos fisicamente, mas estamos unidos em espírito, o mesmo espírito, o Espírito de Deus. Amém? Queridos, nessa noite nós vamos dar continuidade à palavra, ao tema que foi ministrado no domingo passado, amém? Que falava sobre a verdadeira religião, amém? Nós aprendemos no culto passado que a verdadeira religião é aquela que aponta para Jesus, é aquela que, resumidamente, é o próprio Jesus, né? Onde Jesus é a figura central, né? É aquele evangelho genuíno. A verdadeira religião, ela tem como base as escrituras sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia, né? A verdadeira religião é aquela que, como o apóstolo Paulo nos ensina, é aquela que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Amém? Então, queridos, hoje a palavra é uma palavra de ensino, mas ao mesmo tempo também é uma palavra de alerta, um alerta aos nossos corações. Da mesma forma que é de suma importância nós conhecermos a verdadeira religião, que é o próprio Jesus, hoje nós vamos aprender um pouco para que nós possamos nos resguardar, para que nós possamos nos defender das falsas religiões, as falsas doutrinas, os falsos profetas que tanto estão aí no nosso meio. Amém? Então, nós vamos começar aí na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Versículo 2: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e a parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia,
roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Versículo 4. E que deixe de dar a atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Versículo 6. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Versículo 7. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Vamos ficar por aqui, amados. Então, queridos, em 1 Timóteo, Paulo alerta ao seu filho na fé, Timóteo, contra os falsos mestres que estavam levantando-se naquela época na igreja de Éfeso. E assim como Paulo advertiu aquele povo daquela época, é nossa função, é nossa responsabilidade como cristãos também termos esse cuidado, esse zelo, né, pela palavra do Senhor, de nós ensinarmos a verdadeira palavra de Deus, para que não sejamos enganados, para que não sejamos levados ao vento, como assim o apóstolo Paulo fala, né? Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ter entendimento da palavra de Deus, para que não possamos entrar em engano, para que as falsas religiões, as falsas doutrinas não façam parte da nossa vida. É responsabilidade nossa, minha e sua, zelarmos pela sã doutrina da palavra de Deus. Queridos, muitas vezes eu e você já escutamos aquela frase que diz que todas as religiões são boas, que todas as religiões nos levam a Deus, né? E o importante é você ter uma religião que te leve a Deus. Quem nunca escutou uma frase dessa, né? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Isso é mentira. É mentira que o próprio diabo tenta colocar na minha e na sua cabeça. É engano acharmos que todas as religiões levam a Deus. Se isso fosse verdade, por que Jesus viria à terra? Por que Jesus teria pregado o Evangelho? Por que Jesus teria morrido naquela cruz? Por que Jesus teria feito o sacrifício que Ele fez por mim e por você? Por que Ele teria ressuscitado? Se isso fosse verdade, nada disso que Jesus fez seria importante. Mas esse é o ponto que nós queremos chegar nessa noite, para que nós possamos derrubar por terra todas essas mentiras, todas essas ideias que essas falsas religiões tentam colocar nas nossas cabeças. Nunca se viu, como nos dias atuais, tantas falsas doutrinas, tantas falsas religiões por aí, queridos. Seitas e mais seitas aí por aí é o que nós vemos, né? Nós vemos de tudo: curandeirismo, teologia da prosperidade, a salvação por obras, tudo aquilo que a palavra de Deus não ensina. Mas essas falsas doutrinas, esses falsos profetas estão aí aos montes. É só você abrir o YouTube, é só você ir numa certa denominação. O nosso intuito aqui não é apontar X ou Y, mas é nós entendermos que a verdadeira religião, queridos, é aquela que aponta para Jesus. A verdadeira religião é o próprio Jesus. E tudo aquilo que nos afasta da presença de Jesus, tudo isso é engano. E tudo isso
é fabricado, né? É engendrado, é formado pelo próprio diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai do engano. E o apóstolo João nos ensina que todo aquele espírito que não confessa a Jesus, ele não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, que está aí a rondar. E nessas falsas religiões, para que nós possamos ter o cuidado, para que nós possamos não sermos enganados de entrarmos nessas falsas religiões. A primeira característica dela é: toda falsa religião, todo falso profeta, queridos, a primeira coisa que ele vai fazer é diminuir a pessoa de Jesus. Ele vai tentar tirar a divindade de Jesus. Ele vai tentar apresentar para vocês um Jesus como um Deus menor, um Jesus como uma criatura, um Jesus apenas como um bom mestre, como um guia espiritual. Então, a partir do momento que nós percebemos isso de Cristo, nós estamos nos afastando, porque o nosso Jesus, o nosso guia, o nosso Deus, ele não é nada disso. Pelo contrário, ele é Deus, ele é soberano, ele é eterno. Sabe, queridos, para você ter uma ideia, tem religiões por aí que dizem que Jesus é um espírito evoluído. Então, se ele é só um espírito, já tirou a divindade de Cristo. É falso, heresia. Tem religiões por aí que tratam Jesus como sendo apenas uma criatura, o primogênito das criaturas, né? Usam, deturpam Colossenses 2, né? Para querer justificar essa heresia. Então, queridos, Jesus não é uma criatura. Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é eterno. Então, percebam que todas essas falsas religiões, elas têm em comum esse ponto. Elas tentam nitidamente tirar a divindade de Jesus. Então, quando você se deparar com alguma seita, com alguma religião, com algum pregador, com alguma igreja que tenta tirar a divindade de Jesus, heresia, queridos, falsa doutrina, saia de perto. Não se engane, porque isso vem do próprio diabo. Sabem? Para vocês terem uma ideia, tem religiões por aí que afirmam que Jesus é irmão de Lúcifer. Queridos, não é brincadeira o que eu estou falando aqui. É verdade. Essa eu não vou nem comentar. Eu vou passar para frente, porque não tem nem o que comentar numa afirmação dessa. Tem pregadores por aí, queridos, que dizem que quando olham para Deus, se acham tão justos que não se sentem inferior a Ele. Queridos, heresia. Somos miseráveis, queridos. Quem somos nós perante Jesus? Somos miseráveis que pela graça, pela misericórdia dEle, fomos justificados pelo sacrifício dEle na cruz. Sabe, queridos, não se iluda com esses falsos profetas. Muitos deles são famosos, muitos deles têm milhões de seguidores no YouTube. Mas sabe, queridos, a verdadeira religião, o próprio Jesus, não está ali. Porque Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele é eterno. Segunda característica, essas falsas religiões, essas falsas doutrinas, elas não são cristocêntricas. O que é ser cristocêntrico? É ter a figura de Jesus, a pessoa de Jesus como o centro da nossa fé, da nossa religião. É ter Jesus como a principal figura da nossa fé. Então, queridos, se você se deparar
com religiões, com seitas, que tentem diminuir ou dividir o lugar de Jesus nessa importância, tenham certeza que vocês estão diante de falsos profetas, heresias. Jesus, ele é único e ele é suficiente. A palavra de Deus nos diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então só existe um caminho, que é o nosso Jesus. Lá em Timóteo também diz que só há um intermediador entre Deus e o homem, e esse intermediador é Cristo Jesus. Então ele é suficiente, queridos, solos Cristos, ele é suficiente e único. Jesus basta nas nossas vidas, ele é suficiente. Então, se te apresentarem algo que de alguma forma queira dividir a importância de Jesus na tua fé, na tua vida, saia de perto, porque isso não provém de Deus. Cristo, o seu sacrifício, a sua ressurreição e o seu ministério sumo sacerdotal, eles são o centro da nossa fé. É o centro da palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia, a verdadeira palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Ela aponta para Jesus em todos os momentos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então toda doutrina deve nos conduzir a Cristo e somente a Ele. Então esse é o nosso referencial. Se tiver Cristo como centro, se tiver Cristo como a figura mais importante, se tiver Cristo como o nosso Salvador, o nosso Redentor, único e suficiente, essa sim é a verdadeira religião. Qualquer coisa diferente disso, queridos, não provém de Deus. Saia de perto, é heresia. Terceira característica: todas as falsas religiões, os falsos profetas, eles vão nos apresentar alguma doutrina, algum ensinamento que não tem real apoio bíblico, não tem base bíblica, queridos. Tudo que eles vão nos apresentar é contrário ao que a palavra de Deus nos diz. Mas aí é que vem o grande detalhe: como é que eu e você vamos saber se tem ou não amparo bíblico? Como é que eu e você vamos saber se aquela doutrina, se aquele ensinamento tem apoio nas Escrituras? É simples, mas ao mesmo tempo tem sido difícil para muitos de nós conhecermos a palavra de Deus, estudarmos, meditarmos, termos amor em conhecer a palavra do nosso Deus, porque só assim nós vamos poder nos defender dessas falsas religiões, desses falsos profetas. Como que eu vou saber se algo procede da palavra de Deus, se eu não conheço a palavra de Deus, queridos? Como que eu vou saber? Então a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas são o nosso referencial. Então é de suma importância que eu e você tenhamos conhecimento dela. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele nos alerta que nós não podemos ser neófitos na fé. A palavra neófito significa desconhecimento da palavra de Deus. Então, quando eu e você somos neófitos, não conhecemos a palavra de Deus, nós somos levados como as ondas do mar, para lá e para cá. E é aí que essas falsas doutrinas entram. É aí que esses falsos pregadores, esses falsos mestres aproveitam. É na ignorância eu falo na falta de conhecimento da palavra de Deus, é que eles ganham espaço cada vez mais nos nossos dias. Então é necessário que eu e você tenhamos amor, tenhamos desejo por aprender a palavra de Deus, por estudarmos, por meditarmos, por pedirmos a Deus sabedoria e discernimento para conseguirmos discernir aquilo que é a verdadeira religião e aquilo que é
a falsa doutrina, aquilo que é heresia. Amém, queridos? Então, continuando aqui nesse tópico, essas falsas doutrinas, como elas não têm apoio nas escrituras sagradas, muitas vezes elas vão querer trazer para mim e para você outros livros que vão apoiar esses ensinamentos. Muitas vezes vão colocar para você e para mim que a Bíblia, que a palavra de Deus não é suficiente, que existem outros meios também de nós aprendermos de Deus. Então, queridos, e eu falo aqui como algo supremo, como a palavra de Deus é. É isso que eles vão tentar colocar na minha e na sua cabeça. Então, muito cuidado, Jesus. Cuidado. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos é suficiente. O próprio Deus deixou essa palavra para nós. E o apóstolo Paulo também nos ensina, lá em Gálatas, que até mesmo um anjo, se chegar para mim e para você, anunciando mais ou menos do que esse evangelho que nos é conhecido, que ele seja considerado anátema. Anátema significa amaldiçoado por Deus. Então, isso é o que a palavra de Deus nos ensina, que esses falsos profetas que nos apresentam algo a menos ou a mais do que a palavra de Deus, que eles sejam considerados anátemas. Você pode perceber que muitas dessas falsas doutrinas também se apresentam dessa forma, né? Que um anjo chegou e deu essa revelação para ele, e que através dessa revelação foi criado um outro livro, uma outra base. Mas nada disso provém de Deus, queridos. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, para não sermos enganados, para não sermos levados como as ondas do mar, né? Para que não sejamos iludidos com essas falsas doutrinas, queridos. Porque, amados, no dia do julgamento, eu e você seremos julgados, e essa desculpa não vai ser aceita, de que eu e você não temos esse conhecimento. Por último, queridos, a última característica, essas falsas doutrinas, elas não vão confessar que Jesus veio em carne. Como assim? De uma forma resumida, eu quero ler aí para você 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Olha só o que João diz aqui no primeiro versículo, queridos. A primeira coisa que ele diz é: não creiais em todo o espírito. Não creia em qualquer coisa que chegam dizendo para você. Analise as escrituras. Teste se aquilo está de acordo com a sã palavra de Deus. Teste aquele pregador. Teste aquele pastor. Teste aquela doutrina. Teste aquele ensinamento. Veja se aquilo que está sendo ensinado provém da palavra de Deus. O apóstolo João, ele diz aqui nessa carta, porque naquela época a igreja estava sendo combatida pela uma seita chamada gnosticismo. Gnoste vem do grego gnosis, significa conhecimento. E o gnosticismo, o lema deles era dizer que a matéria era má, que a carne era má. Então, se Jesus era Deus, ele não poderia ser humano, ele não poderia ter um corpo, ele não poderia ter uma matéria, porque para eles a matéria era má. Mas o apóstolo João nos ensina aqui
que todos aqueles que não confessam que Jesus não veio em carne, não é de Deus, queridos. É uma afronta nós duvidarmos dessa dualidade, dessas duas naturezas do nosso Jesus. Para que Jesus pudesse vir aqui na terra e cumprir a sua obra, ele teria que ser 100% homem e 100% Deus. Se nós negarmos uma dessas naturezas, acabou o evangelho, acabou o cristianismo. As duas naturezas de Jesus, elas coincidem simultaneamente e elas não se misturam. É o que nós chamamos na teologia de união hipostática. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, para você ver como isso é provado na Bíblia, se nós formos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, naquela passagem onde Jesus está num barco com aquelas outras pessoas, a Bíblia nos diz primeiramente que Jesus estava tão cansado que ele estava dormindo, 100% homem. Na mesma passagem mais lá na frente, a Bíblia vai nos dizer que Jesus acordou e repreendeu o mar, que estava revolto com aquela tempestade, e o mar parou, 100% Deus. Então, Jesus, ele possui essas duas naturezas, queridos. E o gnosticismo negava isso. Ele negava a humanidade de Jesus. E hoje também é assim. Hoje, se não querem negar a humanidade, querem negar a divindade. Querem tirar essas características do nosso Jesus. Então, queridos, que nós possamos ter muito cuidado com as falsas doutrinas. Para concluir, eu quero dizer para você, tenha cuidado com as falsas doutrinas, com os falsos profetas. Devemos conhecer as Escrituras, devemos conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados, para não sermos pedra de tropeço na obra de Deus. Cuidado com o que você anda escutando, cuidado com o pregador que você anda ouvindo. Teste se aquilo que ele está dizendo, se aquela doutrina, se aquela religião, se ela está de acordo com as Escrituras, se ela tem Cristo como figura central, se ela é cristocêntrica, se ela tem Jesus como Deus. Então que nós possamos, queridos, primeiramente, aprofundarmos na palavra de Deus, para que nós possamos conhecer e para que nós possamos ensinar a palavra de Deus. Como que eu vou pregar? Como que eu vou anunciar as boas novas? Como que eu vou anunciar um Jesus que nem eu mesmo conheço? Então, primeiramente, antes de cumprir o mandamento do qual Jesus nos deixou, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que nós possamos nos examinar, que nós possamos conhecer esse Jesus em profundidade, não em superficialidade, que nós possamos ter um relacionamento íntimo e sincero com o nosso Deus, que nós possamos cada vez mais nos aprofundarmos e conhecermos mais de Cristo, para que não possamos cair em enganos, cair em falsas seitas, falsas doutrinas, falsos profetas. Porque tudo isso, queridos, como eu disse para você lá no início, é obra do próprio diabo. Porque assim, Satanás quer ganhar espaço dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas de uma placa, de uma denominação. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, a noiva dele. Então que nós possamos ter cuidado, que nós possamos nos aprofundar, conhecer mais das Escrituras. Amém? Então nesse momento, eu quero pedir para você, aí na sua casa, você pode ficar de pé, você pode ficar sentado, da forma como você achar melhor. Mas eu queria pedir para você que você fechasse os seus olhos nesse momento, para que eu possa orar pela sua vida,
para que nós possamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse culto. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa palavra, Deus. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha penetrar nos nossos corações, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, convictos de que necessitamos conhecer mais de Ti, Senhor. De que necessitamos aprender mais da Tua palavra, aprendermos mais de Ti, Senhor, para que não possamos ser enganados, para que não possamos ser levados por falsas doutrinas, por falsos profetas, por falsos mestres que estão por aí, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda artimanha de Satanás, toda falsa doutrina, todo falso ensinamento que possa chegar às nossas casas, às nossas famílias, Senhor. Que nós possamos nos colocar na brecha em oração, para crescermos mais em Ti, Jesus. Para aprendermos mais de Ti, para termos mais intimidade, Senhor. Para que não sejamos enganados, para que sejamos conhecedores da verdadeira religião, que é o Senhor Jesus, aquele que é único e suficiente para nós, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos ser conhecedores da palavra de Deus, e que em nome de Jesus, que nós possamos repreender, e que nós possamos combater as falsas doutrinas, as falsas religiões, em nome de Jesus, amém. Meu coração tem um dono, meu coração tem um dono e é você, meu amado Jesus. Meu coração tem um dono, meu coração tem um dono e é você, meu amado Jesus. Meu coração tem um dono, meu coração tem um dono e é você, meu amado Jesus. Meu coração tem um dono, meu coração tem um dono e é você, meu amado Jesus. Eu derrubo os altares, eu derrubo os altares e construo um altar somente pra Ti, Jesus. Eu derrubo os altares, eu derrubo os altares e construo um altar somente pra Ti, Jesus. Nós derrubamos todos os altares, Deus, todos os altares de doutrinas falsas. Nós declaramos agora: caiam por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo tem tentado contra nossas vidas, todo ensino que vem do diabo não nos alcançará, porque nós construímos um altar somente para Ti, Jesus. Nós construímos um altar somente para Ti, e nesse altar nós entregamos nossa vida para Ti, Senhor, como sacrifício vivo. Queremos Te conhecer mais, Deus. Tu és o nosso único Deus, o nosso único Deus. Jesus.
coração tem um dono. O coração tem um dono e é você, meu amado Jesus. Eu derrubo os altares, eu derrubo os altares e construo um altar somente pra ti, Jesus. Eu derrubo os altares, eu derrubo os altares e construo um altar somente pra ti, Jesus. Eu derrubo os altares, Eu derrubo os altares. e construo um altar somente pra ti, Jesus. Eu derrubo Os altares, eu derrubo os altares e construo um altar somente pra ti, Jesus. Tu és o primeiro na minha vida, tu és o primeiro na minha vida, tu és o primeiro na minha vida, Deus. Tu és o primeiro na minha vida, tu és o primeiro na minha vida, Deus. Tu és o primeiro na minha vida, tu és o primeiro na minha vida, Deus. Tu és o primeiro na minha vida. Cristo és tu, tu és o Cristo vivo, o dono da minha vida. Tu és o Cristo vivo, o Cristo vivo, o dono da minha vida. Tu és o primeiro na minha vida, tu és o primeiro na minha vida, tu és o primeiro na minha vida, Deus. Tu és o primeiro e sempre será primeiro na minha vida. Tu és o primeiro na minha vida, Deus. Tu és o primeiro na minha vida, tu és o primeiro na minha vida. Santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória. A Ele nós erguemos a nossa adoração, a Ele nós erguemos o altar da nossa adoração. E nós queremos derrubar nesse momento, neste culto, toda religiosidade, todo egoísmo. Ei, Deus, tudo aquilo que aponta, Deus, para nossas vidas, para o nosso ego, Senhor. Nós queremos descentralizar, Deus. Nós queremos derrubar, Deus. Nós queremos dizer que Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. Oh, perdoa, Senhor. Perdoa, meu Deus, porque muitas vezes nós erramos em não conhecer as Escrituras. Perdoa, porque muitas vezes, Senhor, mesmo sem perceber, nós estamos levantando altares secundários. Perdoa, porque muitas vezes o altar tem sido a nossa família, o altar tem sido o emprego, o altar tem sido o sonho, o altar tem sido um casamento. Mas nós estamos aqui, Senhor, para dizer que Tu és o primeiro, Tu és o primeiro, Tu és o primeiro, Tu és o único, Tu és o único. Aí na sua casa, meu irmão, centralize Jesus. Diga isso. Ele é o primeiro. Diga, diga, diga. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe com o dia de amanhã. A cada dia pertence o seu próprio mal. Olhe para o Senhor, olhe para o alvo.
Ei, Ele é o primeiro. Ele é o único. Ele é o único digno de glória, de louvor. Ele é. Nós queremos nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nesse momento, nós queremos declarar que todos os altares estão caindo por terra. Eu convido você aí na sua casa a declarar comigo essa canção. Em uma só voz, no mesmo espírito. Eu te convido nesse momento, você vai dizer: eu derrubo os altares. Eu derrubo os altares. Eu derrubo Sim, os sim, altares. sim, sim, jovem. E construo Vamos, um altar vamos igreja, somente vamos pra ti, família, Jesus. vamos fortaleza. Eu derrubo os altares. Eu derrubo os altares. E construo um altar somente Será que pra você ti, pode declarar Jesus. isso? Se for pro Senhor, pode ser mais alto e melhor, meu irmão. Eu derrubo os altares. Eu derrubo os altares. E construo um altar somente pra ti, Jesus. Bem alto, bem alto, bem alto. Eu derrubo os altares. Eu derrubo os altares. Na tua casa, Eu derrubo no teu os trabalho, altares. na tua família. Eu derrubo os altares. Eu derrubo os altares. E construo um altar somente pra ti, Jesus. Eu derrubo os altares. Eu derrubo os altares. E construo um altar somente pra ti, Jesus. Tu és o primeiro na minha vida. Tu és o primeiro na minha vida. Tu és o primeiro na minha vida. Ele é. Tu és o Isso. primeiro na minha vida. Isso, o Senhor tá ouvindo a tua Tu voz. és o primeiro na minha vida. Tu és o primeiro da minha vida. Tu és o Receba a unção de primeiro Deus. da minha vida. Tu és É. o primeiro Seja da curado. minha vida. Seja liberto. Tu és o É. primeiro na Seja minha transformado. vida. Tu és o primeiro da minha vida. Tu és o primeiro na minha vida. Tu és o primeiro na minha vida. Receba a sua cura aí, meu irmão. É pela fé que nós somos curados. É pela fé que nós somos edificados. A partir do momento que você entroniza Jesus, centraliza Jesus, a partir do momento que você confessa que Jesus é o primeiro da sua vida, meu irmão, a cura de Deus vem, a paz de Deus vem, a prosperidade de Deus vem, a abundância de Deus vem. E eu profetizo isso na tua casa, na tua família. Aquilo que você necessita, eu profetizo em nome de Jesus. Ei. Obrigado, Jesus, por mais um culto. Obrigado por essa equipe. Obrigado, Deus, por cada jovem, por cada adulto. Obrigado, Deus. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. Toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e o rosto do Deus vivo resplandeça e ilumine a sua vida e a sua família. Que o teu Deus derrame a paz sobre você. Que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você permaneça firme e forte diante do Senhor. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que você tenha uma semana abundante na presença do Senhor. Como ministro do Evangelho, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, diga amém. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo culto. Em nome de Jesus. Amamos você. Fica na paz.